Bom, pessoal, a gente ainda vai trabalhar com o nosso projeto final, mas antes disso eu quero abordar aqui um assunto bem interessante. Eu vou dar uma dica para vocês, um macete de como trabalhar aí com URL amigável e de forma que você utilize o site como template, tá? Então toda a adaptação que você for fazer nesse seu site vai ficar muito mais simples de a gente criar esse site. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trabalhar com URL amigável, fazer uma função para tratar essa URL amigável e como trabalhar, recuperar os arquivos, recuperar dados e tudo mais, ok? Então vamos lá, primeiro passo é a gente vir no bloco de notas, lembrando que você tem que estar com o rewriting in on, que a gente já viu. Vamos dar uma recapitulada aqui, vai em Apache no seu servidor, vai aí em módulos e verifica se o rewrite módulo está ligado, tá? Então você desce aí, vai até ali o rewrite, ó, tem que estar ligado esse módulo. No nosso bloco de notas a gente vai fazer o seguinte: rewrite engine, tá? Tem que ser escrito certinho como está aqui, os maiúsculos e os minúsculos, ok? Vamos botar aqui on. Então a gente está ligando o rewrite engine. Depois a gente vai fazer a condição rewrite cond, ok? Aqui a gente vai dizer o seguinte: você bota aí um sinal de porcentagem, vai abrir e fechar conchetes, tá? A gente vai botar aqui script underline file name e aí você vai botar aqui menos o file. Então a gente vai determinar quando for file, tá? Arquivo, ele não vai funcionar essa rewrite on. A gente está excluindo aí os arquivos. Quando for arquivo, ele vai ler como arquivo normalmente. Vou copiar isso aqui, vou colar abaixo e vou dizer que quando for diretório, ele também não vai aplicar o rewriting in, tá? Ele vai ler o diretório, vai entrar na pasta. Então, quando for arquivo, ele não vai funcionar o rewrite, e quando for diretório, ele também não vai funcionar o rewrite. Por final, a gente vai botar aqui a nossa função, tá? Então, vai ser rewrite rule, que será a nossa função, como ele vai funcionar, como ele vai recuperar os dados. Abrimos aqui o nosso começo de código, isso significa o começo dele. Abro, fecho parênteses e vou abrir aqui um cifrão que termina o nosso código. Eu vou dizer que sempre ele vai aceitar ponto e depois do ponto pode ter qualquer caractere, ok? E agora a gente passa por onde a gente vai recuperar. O nosso site ele vai ter aí como index.php será o nosso padrão, onde a gente vai acessar tudo, fazer toda a manutenção e toda a navegação. Então vai ser index.php. Esse index ele tem que recuperar a variável, então a gente vai recuperar o valor. Esse valor vai ser URL, tá? A variável que ele vai recuperar. E isso será igual à variável 1, que é o nosso valor, tá? Vou clicar em arquivo, salvar como. A gente vai lá na pasta do nosso projeto, tá em WAMP, cursos, ProTableS. Vou salvar direto aqui, tá? Vou marcar aqui em tipo todos os arquivos. E esse arquivo ele não vai ter nome, ele vai ter só a extensão, que vai ser .htaccess, tá? htaccess, ok? Então isso aqui vai dizer para o nosso Apache que essa regra será a regra de navegação do nosso site. Vou dar um salvar aqui e a gente já vai ter o htaccess. Posso fechar e está aqui o nosso arquivo, ok? Agora eu vou criar um novo arquivo em PHP aqui, que vai ser o nosso arquivo de formatação aí para realizar aí essa função, ok? Vou dar um Ctrl S e vou salvar aqui como index.php. A gente vai ter também um arquivo chamado ini, que vai configurar, vai determinar aí os nossos valores principais de navegação, e a gente vai ter um outro arquivo chamado get, que vai ser para pegar, realizar essa função, tá? Então eu vou criar aqui uma nova pasta, um new folder aqui, chamado dts, de datas, e dentro desse folder um novo arquivo chamado ini.php. A gente não vai entrar muito no assunto de PHP aqui, só que a gente vai utilizar ele, então essa parte eu vou explicar para vocês, ok? O nosso ini.php, vamos abrir aqui, ó, PHP, fechou tag PHP, vai ser responsável por definir, ok? A URL do nosso site, no caso de ter banco de dados, a conexão,
No caso de envio de e-mails, vai definir o servidor de e-mail. Então, no nosso caso, como a gente não vai trabalhar com PHP, com recuperação de dados em bancos, a gente vai definir aqui apenas a URL. Mas no caso, o que aconteceria aqui? Você vai trabalhar com o projeto todo em PHP. Você vai dar um define, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Você vai definir aqui a sua constante e o valor dela, mais ou menos assim, ok? Vamos comentar aqui, ó. Define banco de dados. Já que eu estou dando a dica para vocês, eu já vou dar a dica de tudo aqui. Então, você vai definir o host, ok? Aí o nome do seu banco de dados. A gente vai copiar essa parte aqui do host, a gente vai ter ainda password, usuário, password e banco de dados, né? Então, você vai definir user, você vai definir pass e você vai definir DBSA, que é o banco de dados. Então, o user, aqui os nomes é você que dá, tá? Não tem que ser necessariamente esses. Então, o user aqui no nosso localhost é root, o password é em branco e o DBA vamos botar aqui protable-s, tá? Então, você definiu um banco de dados. Essa parte aqui foi só uma dica, tá, gente? A parte que a gente vai ocupar, então, // define o site, ok? A gente vai definir algumas variáveis para dizer qual que é o site que a gente está fazendo. Então, eu vou define, abro novamente, vamos lá, base, que vai ser a URL base do nosso site. No nosso caso aqui, a URL base vai ser dentro do protable-s, tá? Então, essa é a nossa URL base, está aqui, ó, protable-s. Vamos lá e vamos definir a URL, sem barra no final, tá, gente? Termina aí com a palavra escrita sem a barra. Depois de definir a base, vamos em define, novamente, e a gente vai definir aqui o site name, que é o nome do nosso site. E você pode definir outras constantes que você vai estar usando aí no decorrer do seu desenvolvimento aqui, para você só chamar isso e você saber que isso tem um valor. Tá? Por exemplo, você define aqui endereço e define o endereço. Lá no rodapé você vai botar um PHP eixo endereço e ele vai chamar todo o endereço para você. Então, o nome do nosso site é protable-s agência web. A gente vai fazer a adaptação daquele layout que a gente criou, utilizando como um site portfólio. Ok? Depois disso, você pode definir ainda o seu servidor de e-mails. Então, define servidor de e-mails. Olha só que bacana. Aí quando você for fazer um e-mail, você não precisa digitar tudo de novo, tá? Então, define. Novamente a gente vai definir aqui o mail host, vírgula, e eu vou definir aqui, ó, mail.campusup.com.br, ok? Depois disso, define. E aí a gente vai ter o mail port. Você deve consultar aí qual a porta de envio do seu servidor. A minha é 587, tá? Geralmente você tem a 22 e a 587 é uma porta anti-spam, tá? Depois disso você vai em define novamente e vai definir qual e-mail que vai fazer o login no seu servidor para fazer a autenticação de envios. Então eu vou botar aqui, ó, mail user, ok? Vírgula, e o meu aqui vai ser o suporte@campusup.com.br. E por final você vai em define e define a senha deste e-mail, que é a senha que vai homologar aí o seu envio, tá? Então vai ser mail pass. E aí você vai definir a senha aqui. Eu não vou botar, né, por questões de segurança, obviamente. Então o nosso arquivo de configuração ele está pronto. E o que a gente vai fazer com esse arquivo, gente? A gente vai vir no nosso index aqui, que está fora. Deixa eu só atualizar aqui para ver se ele está no lugar certo. Tá. E acima de tudo, eu já vou definir ele aqui, ó, PHP. Vou fechar esse PHP. Eu vou dar um require underline once, abro e fecho parênteses, na nossa pasta dts/ini.php. Então a gente já está definindo isso em todo o nosso projeto, tá? Vamos botar aqui, ó, protable-s agência web,
Ok? Já está definido o título também. Depois de definir esse ini, então, eu vou criar um novo arquivo em PHP, onde a gente vai definir, deixa eu salvar aqui dentro do DTS, como get.php, onde a gente vai definir a nossa função para tratar o URL. Tá? Vamos bem devagar nessa parte também para a gente entender cada ponto dessa função. Primeiro, então, vamos declarar ela. Function, abro, fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Essa função ela tem que ter um nome. A gente vai botar aqui, ó, getHome. Ok? GetHome por quê? Porque ela vai obter as páginas para a gente de acordo com o que a gente escrever na URL. Tá? A gente vai fazer o quê? Variável URL será igual a get, que vai pegar pelo URL mesmo, porque a gente, por o parâmetro que a gente estiver passando no nosso endereço, tá? E ele vai pegar o URL, que foi aquilo que a gente botou lá no nosso htaccess, tá? Que todo o arquivo, ó, tudo vai ser passado por index.php URL. Então ele vai dar o get nesse parâmetro aqui e vai obter o valor passado, ok? Então, get URL. Só isso. Ponto e vírgula, fechamos esse parâmetro. Vamos ao próximo parâmetro. Só para a gente ir testando, tá? Vou vir aqui na index, já vou incluir esse get.php, dts/get.php, ok? E a gente vai chamar essa função aqui. Como é que é o nome da função? Ó, php get home, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula e fecho PHP, ok? Aqui no nosso get, para a gente ir testando, eu vou dar um echo na variável URL, ok? Só isso. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ó. Se eu vim aqui botar oi, olha lá, ó, oi, é o que eu estou passando na URL. Então vamos botar assim, artigos barra protables é lancado. Olha só o que acontece. Artigo barra protables é lancado. Então a gente vai estar recuperando o valor após a barra aí do nosso protables, do nosso link home, tá? Depois de fazer isso, a gente vai ter que separar esses valores. Eu vou transformar esses valores em um por cada barra, tá? Então, por exemplo, aqui vai ser o primeiro valor e eu vou separar o segundo valor aqui em outra variável. Como é que a gente vai fazer isso de uma forma dinâmica? Variável URL novamente, eu vou estar reescrevendo essa variável, tá? Será igual a explode, abro, fecho parênteses, ele vai pegar explode onde? Na barra, né? Então, ele vai separar os valores na barra, vírgula da variável URL mesmo. Então, a gente reescreveu isso. E o que vai acontecer agora, gente? Ele vai transformar essa URL em um array, ok? Vamos lá ver, ó, F5 para atualizar. Array. Como é que eu faço para ver esse array? Vou dar, em vez de echo, um print underline array, que serve exatamente para poder dar o echo em arrays, tá? Aqui é print, ó, print underline array. Vamos lá novamente, F5 para atualizar. Então a gente tem no valor 0, o URL 0 vai ser igual a artigos, tá? E o URL 1 será igual a protables é lançado. Então a gente separou os valores. Ah, mas eu quero dar um echo, quero pegar apenas a URL ali que está pegando artigos. Echo URL, variável URL, né? Abre e fecha conchetes, 0. Então você vai estar dando mais um echo ali e vai estar pegando apenas o artigos. Está aqui fora, ó, artigos. Ok? Então é assim que a gente vai recuperando cada variável. Agora a gente vai determinar que se não existir uma URL 0, ele vai ter que chamar o index.php, tá? Então vamos lá, variável URL, reescrevendo novamente, será igual, abro, fecho parênteses, tá? Aqui eu vou determinar condições para essa URL ser válida ou não. Então vamos dizer que se variável URL 0, tá, for igual a null, ou seja, vazia, se ela não existir, então ela vai pegar index, ela vai ser atribuída como index. Se não, ela vai ser atribuída como variável URL 0. O que a gente atribuiu aqui? Se a gente não passar um valor, ela vai ser igual a nula e ela vai atribuir o index. Se não, ela vai atribuir o valor passado. Vamos ver se deu certo isso? F5 para atualizar. Até a gente esqueceu de dar o echo, né? Eu vou dar um echo aqui então, ó, em variável URL 0, que é o que a gente já atribuiu aqui, tá?
URL 0. F5 para atualizar, tá lá, ó, passou A. Vamos tirar aqui tudo. F5 para atualizar, ela passou I. O que está acontecendo aqui? Eu estou dando um eco na URL 0 e na verdade a gente atribuiu a URL esse valor, né? F5 para atualizar, ó, pegou index. Por que pegou index? Porque depois de ProTables não tem valores. Se eu botar aqui categorias, ele vai pegar o valor que eu passei. Senão ele vai sempre atribuir index. Tá? A gente já vai entender o porquê disso. Agora é o seguinte, a gente vai verificar se existe o arquivo que a gente está chamando aqui, senão a gente vai incluir o arquivo padrão, que vai ser o index.php ou o 404, dependendo da URL digitada. Então vamos lá, ó. If, que significa se, file, underline, exists, abro e fecho parênteses novamente, fecho de novo esse parênteses, abro chave, fecho chaves. O que a gente vai verificar aqui? A gente vai verificar se existe, vou abrir e fechar aqui, aspas simples, na pasta tpl barra o arquivo mencionado. Então, vou abrir novamente e fechar aspas simples, ponto e ponto para concatenar, e a gente vai concatenar com a variável URL 0, ok? E depois disso a gente vai verificar o quê? Ponto .php. Ok, a gente está dizendo então que se existir o arquivo dentro da pasta TPL definido por url0.php, então a gente vai ter que incluir esse arquivo, né? Vamos lá, ó. Requer, underline once, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula, vou copiar essa parte aqui, ó, e vou colar aqui dentro. Só que a gente vai botar um barra tpl.url0, tá? Aqui, dando uma olhada nisso, a gente está validando sempre por URL0. Aqui em cima a gente tem um errinho, tá? A gente definiu a URL0, só que a gente reescreveu a URL. Que a gente vai reescrever a URL0. Ok. Continuando então a nossa lógica. Se existir o arquivo dentro da pasta TPL, a gente vai incluir ele. Vai botar o nome, né? Por exemplo, ele escreveu categoria, ele vai incluir categoria.php. Se não existisse categoria.php, a gente vai procurar dentro de uma pasta categoria e incluir o arquivo na URL1, que seria a segunda validação. Então, vamos botar aqui, ó, else, if, abro, fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves. Vou copiar toda a nossa validação aqui, ó, tá? E vou colar aqui dentro. Aqui a gente vai mudar. Se não, se o arquivo dentro da pasta tpl barra pasta url0 barra, novamente a gente concatena aqui, variável url1, que dessa vez vai ser o arquivo, .php. Então a gente está dizendo que se não existir o arquivo diretamente, ele vai atribuir o URL0 como pasta e vai procurar o arquivo URL1 dentro dessa pasta. Então a gente vai lá no requer novamente para colocar o conteúdo dentro do corpo do nosso site, né? E ele vai ser atribuído por essa nossa determinação aqui, essa nossa instrução. Vou botar um barra tpl também para incluir então o arquivo dentro da pasta. Se ele não encontrar também um arquivo dentro de uma pasta, aí a gente já passa para 404, tá, gente? 404, para quem não sabe, é quando a página não existe, a gente cria um arquivo chamado 404.php, dizendo aí para o nosso leitor que o conteúdo que ele está pesquisando não existe. Então, requer, underline once, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula, entre aspas simples, barra tpl, barra 404.php, ok? Então ficou certinho e o nosso código está validado. A gente já tem lá dentro do DTS, dentro do TPL, o nosso 404 e o nosso index. Vamos testar agora para ver se deu certo. Vou dar um F5 aqui para atualizar, ó. Tá aí, ele já pegou a index.php. Por que ele pegou a index direto? Porque a gente definiu que quando a URL 0 for igual a nula, ela vai determinar que isso é index. Então ela vai atribuir. Então se eu não digitar nada ou digitar index, ele vai pegar o arquivo index.php. Agora eu vou atribuir aqui, ó, categoria 404. Ele já disse que não existe categoria. Categoria barra index. Olha só, também não existe essa página, né, gente? Então, no momento que eu digitei categoria barra index, ele pesquisou categoria como pasta. Vamos ver se isso está certo? Vamos vir aqui, criar dentro da pasta TPL um new folder chamado categoria
e vou colar o index lá dentro. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se está certo agora. F5 para atualizar. Está lá. Então, ele pegou o index que está dentro da pasta categoria. Se eu vir direto em categoria aqui, ó, ele vai pesquisar pelo arquivo chamado categoria. Se eu botar o barra, mesma coisa acontece. Então, eu vou ter que atribuir o nome da página que está lá dentro, o nome do arquivo. Ok? Então, a gente já tem uma URL amigável aí. Vou deletar essa pasta categoria. E a gente está com a nossa estrutura de navegação toda prontinha para começar a trabalhar com o nosso projeto.